Beleza, vocês gostam, né? Muito bom. Vamos falar então sobre bastidores mais do Cruzeiro? O negócio lá tá um pouco complicado, o clima tá um pouco mais tenso do que aqui no de primeira, viu? Porque Fernando Diniz está pressionado. O Cruzeiro perdeu ontem para o Atlético por 1-0 no Campeonato Mineiro, jogo lá no Mané Garrincha, e não foi uma atuação nada boa. Fabrício Bruno fez gol contra, o Cássio falhou no gol também, e o Diniz está pressionado. Mili, sei da sua admiração pelo... Ela já olha com uma carinha assim, ok, como é que eu vou falar agora? Como eu vou me defender dessa? Não precisa disso, Mili. É um trabalho que está demorando a andar. Claro que na temporada são só 2 jogos, mas isso vem um resquício de 2024 também, né, Mili? Sim. Como é que você tem visto esse momento? O que está acontecendo com o Fernando Diniz? É um resquício de 2024, também tem um resquício de Fernando Diniz, porque a tendência, quando começa a dar errado, a tendência do torcedor e da torcedora, como aconteceu no São Paulo e no Fluminense, é falar, bom, agora é derrocada. Ele não conseguiu. É um esquema diferente de jogo que, se não tiver tempo, ele não vai conseguir mesmo. E aí começa esse caldeirão das emoções a funcionar, a torcida sem paciência nenhuma, né? É complicado, assim, eu não sei se ele vai conseguir. Ontem não jogaram Gabigol, não jogou Matheus Pereira. Acho que mais do que o Gabigol, o Matheus Pereira faz muita falta a esse esquema do Diniz. Mas, de qualquer maneira, o que a torcida do Cruzeiro reclama é que não é o resultado que está machucando, é a torcida não estar vendo uma evolução. A torcida não está vendo esse time melhorar, porque às vezes você joga até razoavelmente bem e perde, acontece um gol contra, uma falha. Ainda mais em começo de temporada, é aceitável. Mas a torcida não está vendo esse time encaixar. E eu acho que é isso que vai dando desespero. Então, eu não sei, assim, eu torço muito pelo Diniz, eu torço para que esse sistema para que o dinizismo seja implementado lá no Cruzeiro, mas as pessoas não têm mais paciência e não existe esse tempo, então eu não sei. É um caldeirão efervescente ali no Cruzeiro, né? E a gente teve uma entrevista do Fernando Diniz ontem que ele se irritou com uma pergunta que foi feita a ele. Vamos ouvir. O que o Fernando Diniz de 2024 aprendeu que pode levar para 2025? Obrigado. Você vai aprender, né? Sua pergunta é difícil de responder, fácil de fazer, né? A gente está sempre aprendendo, né? Aprendizado não é falar uma coisa de 24. Mas quando a gente acaba acontecendo na vida da gente, quando os resultados ruins eles acontecem, a gente acaba ficando mais reflexivo e a gente acaba aprendendo. Não é por conta de uma derrota de hoje, também ficou uma pergunta oportunista, que eu vou falar que eu aprendi um monte de coisa porque perdeu. Porque quando o Atlético time não ganhou, mas jogou bem, contra o São Paulo jogou bem, e jogou bem também contra a Tombense. E hoje jogou mal. Então, assim, não vou fazer uma reflexão porque o time perdeu hoje. Esse tipo de reflexão não me interessa porque o time perdeu agora. A reflexão do ano passado, a gente está sendo feita, digerindo todas as coisas e procurando melhorar para ajudar o Cruzeiro. Você viu essa resposta e lembrando também da coletiva do ano passado, em que ele dá uma trucada na diretoria, né, em que ele mostra toda a insatisfação dele por conta do nome dele estar sendo divulgado na imprensa, de que ele estaria saindo do Cruzeiro, e com isso ele consegue até uma reviravolta, né, porque provavelmente ele seria demitido naquele momento, mas depois que ele dá aquela entrevista, ele expõe a diretoria e ele permanece no cargo. Há uma mudança ali no pensamento do Cruzeiro. E agora ele irritado assim com essa pergunta. Como que você lê esse cenário? Quem acompanha o Fernando Diniz e quem conhece o Diniz sabe que esse tipo de pergunta é um tipo de pergunta que para ele é muito difícil de responder, porque para ele o futebol não é só um resultado. Várias vezes eu já tive a oportunidade de conversar com o Diniz, não só em entrevistas, mas principalmente fora de entrevistas, e sempre vem aquele jogo Fluminense e CSA, quando ele foi demitido da primeira vez no jogo contra o Fluminense. Foram 23 finalizações contra uma do CSA, e o CSA ganhou de 1-0. Então, assim, muitas vezes o futebol ele tem as circunstâncias que você não tem como explicar. Poxa, você finaliza, você tentou, você treinou, você trabalhou, mas o teu time ganhou de 1-0. Então, pegar o contexto de um resultado só e achar que aquilo tudo merece uma reflexão, aquilo ali está errado, de fato, para o Diniz, e eu não estou aqui para defender ninguém, mas eu estou aqui para explicar o modelo de trabalho e o modelo de pensamento de um treinador que eu já acompanho há muito tempo, para ele não cola. Então, claro, está pressionado, está irritado, sabe que o time não tá respondendo, queria ter vencido esse primeiro jogo, esse jogo do Campeonato Mineiro, e aí acaba que chega uma hora que dá uma pequena explosão ali.
o torcedor do Cruzeiro e a gente aqui vive uma expectativa porque o time fez grandes contratações. É Dudu, é Gabigol, Fabrício Bruno. Fora que na última janela também já vieram grandes jogadores. Mateuzinho, já tinha renovado com o Matheus Pereira, o Wallace, enfim, Cássio. Então, assim, o Cruzeiro gera essa expectativa. Só que o futebol, às vezes, não é o videogame, né? De você chegar lá, montar uma seleção e você jogar com joystick. Requer tempo. E ainda mais nesse processo, nesse modelo de jogo que é o Diniz. O Diniz tinha um time, levou até a final, os trancos e barrancos, até a final da Copa Sul-Americana, aí daqui a pouco muda de novo, é um outro elenco, é uma outra cara, é uma outra característica, requer um tempo. Então, assim, eu não sei se vai ter fôlego, eu não consigo sentir, aí é um feeling, eu estou falando de feeling, não é informação, mas eu não sei se vai ter fôlego para tanto tempo, porque a pressão vai ficar cada vez maior e pode ficar insustentável. E para você, PVC, como que você vê o tamanho, né, o quão pressionado o Diniz está nesse momento lá na Toca da Raposa 2? A pressão é um dirigente, que é o Pedro Lourenço, que não aprendeu ainda a ser dirigente e que tem uma cobrança de torcedor. Ele já entendeu que ele precisa ter uma cobrança de dirigente, então tem que ser profissional. Mas tem pressão. Ele passa a ter um outro papel, né? Uma outra responsabilidade, mas às vezes ele mantém esse sentimento de torcedor. Mas muitas vezes um dirigente de clube, mesmo proprietário de clube, é torcedor e tem que ser profissional. O pai do Berlusconi era torcedor da Inter. Quando o Berlusconi comprou o Milan, ele passou a ser milanista. E ele não ficou tocando de técnico a cada instante, né? Agora, eu não entendi a pergunta como oportunista. A gente pode achar a pergunta boa, a pergunta ruim. Mas por que a pergunta foi oportunista? Eu não entendi também assim, Eu também não achei, não. Então, assim, às vezes falta um pouco de entendimento e de compreensão e de empatia, de entender que o trabalho do outro é diferente do seu. Então, o cara fez uma pergunta que ele achou que tinha que fazer. Você pode achar que a pergunta não é boa, mas por que ela foi oportunista? Onde está o oportunismo da pergunta? Ele não perguntou nem por que ele perdeu para o Atlético. E quem também não gostou das críticas que recebeu, na verdade essa foi uma pergunta, não foi uma crítica direta, né? Mas quem se incomodou com as críticas foi o Cássio. O Cássio que falhou no gol do Atlético, ele se atrapalhou muito ali, o Fabrício Bruno acabou marcando contra. E aí ele colocou aí nas redes sociais, ele postou: cuidado com a opinião de pessoas que sabem tudo, mas não conquistaram nada. Então se irritou, pegou uma pilha ali. E aí, ô Billy... Assim, devia ser por aí. Não vai para a rede social depois do jogo, quando você está nervoso. Simplesmente não vá. É verdade. Né? Porque você vai se arrepender. Assim, e o que é conquistar coisas? Nem todo mundo é jogador de futebol, né? Às vezes a gente conquista outras coisas nas nossas vidas. Tem conquistas mais singelas. É você ter uma família que se goste, você ter um cachorro. Eu não sei, assim. Foi bobo essa postagem do Cássio. Ó, Mili, para completar o que você está dizendo, cuidado com pessoas que acham que conquistaram tudo. Essa foi boa, PVC. Vamos para mais um intervalo rapidinho. Daqui a pouco eu quero saber se Bruno Henrique vai sair do Flamengo e ir para o Galo. Será que o Galo continua insistindo ou não? Tem também